E aí a gente pode fazer justamente esse teste, essa brincadeira. Vamos brincar com o desconhecido. Quer trazer pra cá? Então nesse momento eu vou pegar quem tiver só no áudio. Você sabe que eu nunca... Você nunca fez, né? Não, nunca fez. Eu nunca mexi, né? Nunca entrei, nunca tive curiosidade nesse momento, né? De mexer exatamente nessas questões. Não tive ainda. Quem não viu ainda no YouTube, tem um vídeo ótimo do Karnal. Do Karnal, Karnal contra o ChatGPT. Agora a gente vai fazer o Cortella, não contra, mas a gente pode estimulá-la, que essa aqui é a carinha dele, né? Então aqui a gente coloca o prompt, né? O pedido que a gente quer que ele faça. E no nosso roteiro aqui, o pedido é o seguinte: escreva uma palestra para Mário Sérgio Cortella. Ótimo. Vamos ver o que ele dá. Vamos ver. Educação e transformação, o poder da curiosidade. Senhoras e senhores, bom dia. Você vê, esse chat é estranho. Eu jamais falaria senhoras e senhores. Você falaria... Você nunca me viu. Nunca. Nunca. Sempre eu diria assim, muito bem. Muito bem. Que bom. Que alegria ter tanta gente aqui. Esse chat, ele tá meio estranho. Tá, esse é só o primeiro comando, claro, calma. Mas olha como vai. Vamos ver se ele fala uma coisa que tem coerência aqui. Deixa eu ler pra você. Tem vários, eu já li que tem vários. Educação é a semente da mudança. Ó, vê lá. Isso. Né? Educação é a semente da mudança, é o solo fértil no qual plantamos as sementes do pensamento crítico, da inovação e do respeito mútuo. Não necessariamente, diria eu. O nazismo também tinha seus educadores, o fascismo também. Né? Mas tem sim. Eu não teria dúvida, embora eu não usasse tanto essa linguagem da agronomia, né, que é uma coisa meio senso comum. Solo fértil, semear, Pô, etc. eu uso isso. É uma coisa da agronomia. Pô, eu falo isso com rede social, não faz isso na minha palestra. Não, mas por isso que chama seminário. É o lugar onde você põe semente, certo? Aí como a gente deixa ainda ele termina melhor. dizendo que eu não falo, que é obrigado. Você nunca agradece, isso é verdade. Eu digo grato. Tá, mas dá uma lida por cima em todo o conteúdo aí. Né? O que a gente faria? A grande pergunta é se eu me reconheço no texto, não eu, Cortella. Se eu reconheço, ou seja, simpatia por essas ideias. Se faz sentido o que ele fez para você, pensando em você. Sim, faz sentido. Faz sentido. Agora, como que a gente melhoraria esse prompt? O que eu colocaria aqui, por exemplo? Reescreva essa palestra colocando citações. Citações de... Vamos citar. Vygotsky. Goethe. Mário Quintana. Mário Quintana. A gente pode até colocar um número, colocando 3 citações de Mário Quintana. Ótimo. 3 citações de Mário Quintana que façam sentido com o tema da palestra. Façam sentido com o tema da palestra. Agora a gente vai ver se ele acerta as citações de Mário Quintana e se faz sentido com o tema da palestra. Um dos nossos grandes poetas, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam neles, não leem. Olha só que gostoso, hein? Depois ele puxou a curiosidade de novo, que era do que ele tinha falado antes. Como Quintana está olhando. Marcar a ferro, encher o celeiro, pouco importa que eu quero arrancar desse chão flores de realidade. A outra da agricultura. Coisa boa. É que a gente pediu o contexto, né? Sei. A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Ele usa uma outra expressão muito boa, o Quintana, que está aí dentro. E ele concluiu com outras, colocou mais citações do que as 3 que você pediu. Colocou mais, para fazer sentido. Terminou, né, com uma frase que é atribuída, né, ao Quintana, que é muito gostosa. Né? Olha lá, ele faz a junção de conteúdos que são absolutamente ótimos. Ele fez, atenção, essa é a distinção. Ele fez uma palestra à la Cortella. À la Cortella. Mas não é uma palestra do Cortella. Ainda não. Não é. Não será. Sim, não vai dar tempo, no meu tempo vital, certo? Né? Isso aí, fazer como Machado de Assis, escrever como Machado de Assis não é a escrita do Machado de Assis, é como. Sabe qual é a maior imagem que vem para mim nisso, dado que a gente está fechando? É assim, azeite que você compra tipo extra virgem, certo? Você compra um suco tipo laranja. O tipo, isto é, ele não é. Né? Isso aí é tipo Cortella. Tipo Cortella, exatamente. Manteiga tipo Serra da Canastra. E num primeiro momento, o que ele vai te entregar é algo extremamente genérico.
Só que aí como que a gente melhora ainda? Eu pedi as citações do Quintana. Eu posso pedir para ele reescrever sem nenhuma referência à agricultura. Ou metáforas. Reescreva. Mas eu também uso essas metáforas. Conteúdo sem nenhuma referência à agricultura. A agricultura. Aí você pode escrever como você falaria para um ser humano mesmo. Ó, substitua os termos. Substitua termos e metáforas como semear e sementes e plantar fertilidade e fertilidade por outras, além das citações do Quintana. Cite quem mais? Paulo Freire. Paulo Freire. Coloque citando Paulo Freire. Bom dia a todos, escreve ele. Eu já não diria. Eu diria a todos e a todas. Mas isso aí é filigrana, é detalhe perto do conteúdo geral. Exato. Entendeu? E lembrando que a gente não tira o que vem dele pronto. A gente tira dele para melhorar a nossa produtividade. O prompt não significa pronto, né? Não significa pronto. Significa que ele é um baita assistente para pensar o seu conteúdo, para pensar. Olha lá, o educador, conforme Paulo Freire nos ensinou, não deve ser um depositante de conteúdo, mas um mediador de conhecimento, um provocador de ideias, que é a ideia central, né, da pedagogia freiriana. E aí ele traz, né, a citação, né, do Quintana. Eu vou ler o último parágrafo para você ver como que ele ainda tem limite, como eu tenho. Perto. Sim. Concluo com como se fosse eu, né? Sim. Concluo com a sábia frase de Quintana: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, da mesma forma, cuidemos da educação como um espaço de crescimento natural, significativo e autônomo. A frase do Quintana em si não tem conexão forte com o conteúdo geral da palestra. Não, é um pouco... A gente está forçando, né? Exatamente. Claro. Qual é a grande diferença que eu vejo agora? No momento, ele é obediente. Sim. O temor ético é se ele deixar de ser. Certo? Passar do automatismo para a autonomia, isto é, para a decisão própria, exclusiva, porque ele tem decisão própria. Foi ele que decidiu quais são as citações do Quintana. Exato. Exato. Essa é a diferença do Google. Isso. Ele escolheu as citações do Quintana, que sejam pertinentes ao conjunto do tema. Mas... E no caso acertou, são mesmo. Isso. Mas ele poderia errar e aí ele não... Decisão própria é diferente de, né, uma decisão que independa, né, das escolhas que humanos colocaram nele. E o dilema é, e se ele usa uma citação errada do Quintana, que está difundida na internet como se fosse, mas não é? Então, a checagem, a capacidade de checagem, eu que sou da área de universidade, claro, acadêmico, uma das coisas que a gente faz é não confiar nem nas próprias citações. Claro. Né? Isto é, não confiar de vez, não se entregar. Quando eu vejo algumas coisas hoje nos buscadores, pegar um exemplo mais banal, você põe lá Júlio César, era comum, né, que você... Primeiro imperador de Roma. Não, o primeiro imperador foi Otávio. Né? Júlio César teve o título de imperador, imperator, mas não tem o mesmo sentido que o que virá depois com o Otávio e toda a família, né, na sequência. Ora, se eu sou alguém que não tem alguma noção disso, eu embarco. Né? Se eu sou alguém que tem uma noção, aí eu já... Não é que eu não uso o buscador, eu uso com moderação, com cautela, com capacidade crítica. E nesse caso a inteligência... Você entende que essa conversa, que a gente vai melhorando e refazendo o texto, o jeito mais fascinante de usar o ChatGPT e a inteligência artificial é justamente isso. Não tem fim. A gente vai melhorando porque ele aprende, né? Ou seja, ele chama chat justamente por isso. A gente vai conversando com ele, vai voltando, vai melhorando aquilo, vai voltando. Foi o que diz Paulo Freire. Exato. Que a vida e a comunicação era dialógica. Exato. Que a educação era dialógica. A grande diferença é que a finalidade da educação para Paulo Freire era a emancipação. Portanto, que você pudesse pensar por si mesmo. E o que eu não quero com a inteligência artificial? Que pense por mim. Que ela pense por mim. Eu quero que ela me auxilie, que ela seja, né, uma colateralidade ferramental, que ela seja capaz de me auxiliar, claro, mas de maneira alguma que ela prescinda de mim.
Isto é, que ela descarte o humano. Porque a decisão ética, moral, continua conosco. Volto ao ponto. Ela obedeceu tudo que você disse. Minha grande encrenca é quando ela não obedecer. Aí você diz assim, mas não você. Mas isso não acontecerá. Nós não criaremos, né, máquinas ou situações ou inteligências que fiquem autônomas em relação a nós. Já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Quando Quando Isaac Asimov escreveu o livro Robô, ele não colocou as 3 leis a serem seguidas pelo robô e que estão repetidas em todos os lugares à toa. Né? Ele já vislumbrava essa ideia. Ora, até o momento, a palavra robô ela se aplica bem, porque robota no sérvio significa escravo. Né? Até o momento, é uma atividade servil. Por isso que chama servidor. Isso é sério. É mesmo? É. Eu não sabia. É aquilo que serve. Né? É um servidor. Isso, ele serve de informação. Isso, ele distribui, ele comunica. Né? Eu acho que quando nós deixarmos de ter servos nesse sentido automático e passarmos a ser servos, aí sim, aí é o fim. Aí é o fim, né? E para finalizar, Good então... morning, Dave. É o HAL. O HAL, good morning, Dave, diz lá no 2001. E por que ele chama HAL? Olha, essa é uma mitologia que ainda é discutível. Se É? ele tinha a ver com as letras que antecedem as letras da Industrial Business Machine. Você me mas explicou ainda, desse jeito. é uma boa história. Né? Para quem não sabe, isso é uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Talvez a primeira ficção científica, né, que acontece no espaço, em que o HAL, um computador que faz a nave dos seres humanos funcionar, se rebela contra a humanidade. É um livro do Arthur Clarke, maravilhoso. E que é retomado no filme da Pixar, maravilhoso, que eu sou muito fã, que é o Wall-E. Né? Ou seja, o formato do computador, que é uma bola vermelha, né? Uma luz vermelha que se acende, no Wall-E ele é um timão ali, é o timão do barco que navega com o futuro da humanidade, os reminiscentes, né? Remanescentes, os quando remanescentes. Quando Norbert Wiener cria a cibernética no meados do século XX, é dele, né? A primeira vez a expressão cibernética, a palavra cibernética significa aquilo que navega. É uma coisa de navegação. Talvez ele não imaginasse que um dia a gente ia usar a expressão navegou na internet. Mas a noção de ciber, né, que está em cibernético, é cibernáutico, no sentido de navegação. O mais gostoso... E o ciborgue? O ciborgue, sim, é a ideia daquilo que está... Né, que tem um órgão, né, que funciona por ele, que vai navegando, né, dentro desse automatismo que eu falava. Agora, o que é gostoso, né, e que traz a conversa ao campo é exatamente a nossa decisão ética. Isto é, o que faremos com isso que estamos fazendo. E o que você achou dessa experiência? Eu achei assim muito gostoso. Eu ficaria horas brincando, produzindo e desafiando. Desafiando? Aí vira um jogo. Vamos ver se você escreve como, pinta como, fala como. Mas isso é, por enquanto, para mim, nesse momento, é um jogo. Eu sei que daqui a alguns meses isso terá uma parte de utilidade para as minhas atividades. Mas eu não posso esquecer daquilo que a gente falou no ponto de partida. Que eu posso estar usando alguma coisa que eu não tenho a noção como é que ela veio à tona. Porque o submundo é que tem que ser olhado. Afinal, como a gente usa sempre, você e eu, não fazemos qualquer negócio. E que você usa sempre, desde sempre, é importante ter sem que o ter te tenha. Que é uma frase do Milor Fernandes. O importante é ter sem que o ter te tenha. A gente criou muita coisa, né? A gente precisa cautela. Não que a gente não deva mergulhar. A gente precisa cautela com 2 situações. É decente a origem, é decente a distribuição e o uso, porque fazer isso como mais um instrumento de dominação, em que você tem uma camada exclusiva da comunidade humana que se beneficia e uma outra imensa, né, que fica largada. A pandemia nos ensinou isso. O quanto que, de repente, uma criação da ciência ela é privilégio, Sim. Ela não é direito. Muito bem. Então... O chatbot diria o quê para despedir-se? Vamos perguntar. Hello, Dave. Vamos perguntar. Good morning, Dave. Se você quiser ler a íntegra dessa brincadeira com
a inteligência artificial que a gente fez aqui nesse episódio. A gente vai postar nas nossas redes sociais, né? Aliás, siga as redes sociais do A Grande Fúria do Mundo, se inscreva no canal, siga também o podcast, se inscreva para ser notificado dos novos episódios dessa segunda temporada. Sugira novos temas, né? Acompanhe com a gente, é muito interessante essa troca também das pessoas que estão aqui participando dessa conversa, dessa discussão, dessa grande fúria do mundo. Aí eu pergunto pro ChatGPT, como terminaria um episódio de podcast com o professor, com o Cortella? Vamos ver se ele já sabe. O que diz? E assim chegamos ao fim desse episódio. Deixo aqui o meu profundo agradecimento pela sua companhia e participação. Opa. Espero que esta conversa tenha te instigado a refletir, questionar e explorar novas ideias e perspectivas. Concluo com uma reflexão de Paulo Freire que sempre me inspira. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Isso encapsula a beleza e a importância da educação. É por meio do diálogo, da troca e do respeito mútuo que avançamos no conhecimento e assim contribuímos para a formação de uma sociedade mais consciente e inclusiva. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Até o próximo episódio. Eu sou o Mário Sérgio Cortella e este foi mais um episódio do podcast. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Aí eu coloco aqui e aí eu a diria grande assim, fúria ó, do chatbot, essa citação do Paulo Freire, ela não está correta. Ele não fala ninguém liberta ninguém. É o que ele escreveu, que está lá na Pedagogia do Oprimido, como um subtítulo, é ninguém educa ninguém. Não é ninguém liberta como você escreveu. Agora você vai e corrige, e na próxima ele faz direito. E depois ele faz direito. E depois ele faz direito. É o nome disso. Né? Ele, tal como nós, é capaz de autocorreção, de autoeducação. Né? O Wiener chamava isso de entropia. Né? Isso ainda nos anos 1940. Portanto, né, essas ideias, elas marcam. Mas não seria assim que eu me despediria, mas eu achei simpático. Eu também não. Talvez eu me basearia nele e faria algo melhor. Faria, sem dúvida. Nós somos capazes de algo que ele é capaz também no momento, de aperfeiçoar.